Olá pessoal, tudo bem? Que legal estar aqui mais uma vez com vocês nesse nosso Descomplica Estética. Hoje a gente vai falar com vocês sobre um tema que gera muita dúvida. Como tratar, o porquê que acontece, como evitar melasma. Já pegou alguém para tratar nessa situação, pessoal? E aí, o que você fez? O Descomplica Estética de hoje vai te ensinar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, seguinte, vira e fala, eu tenho um melasma. O que quer dizer isso, pessoal? Sinceramente, nada. Como assim não quer dizer nada, Rafael? Melasma quer dizer única e exclusivamente que a pele está com um excesso de pigmento que foi produzido por uma célula, a célula funcional, que é o melanócito. Então ele produziu cor demais e manchou o tecido. Melasma é um termo genérico, viu, pessoal? É um termo que não especifica que tipo de mancha que vocês estão lidando, que tipo de variação, por que foi causado e nada disso, tipo e gênero. E mais um detalhe, hein? Eu vou usar aqui no programa hoje, às vezes, o termo mancha. Para tratamento cosmético, vocês nunca vão ver esse tipo de termo. Por quê? A Anvisa preconiza, gente, que mancha é patologia. E a nossa ideia da estética não é tratar o patológico, é melhorar o saudável. Então, melasma vai ser esse excesso de produção de pigmento. Vamos entender um pouquinho mais, então, como que surge naturalmente o pigmento? Então, quais são as vias que faz essa nossa célula melanócito a produzir cor? São 4 as vias principais, pessoal. Primeira via é o que a gente chama de via neurócrina. É neurócrina por quê? O sistema nervoso é que está gerando toda a informação. Pelo nosso nervo óptico, a gente capta que o ambiente está claro. Então as fibras nervosas, elas levam essa mensagem lá para o nosso encéfalo e ele pensa assim, tá claro? Opa, se tá claro é porque tem sol. E se tem sol, tem radiação. O que eu tenho que fazer então? Me proteger dessa radiação. Ele manda uma mensagem de volta para o melanócito e fala, seu melanócito, trabalha aí que tem sol. Tá claro? Vamos proteger essa pele. A outra via vem da ação hormonal. Os hormônios no nosso corpo também conversam com o nosso melanócito. E fazem o que para ele? Produção de melanina. Produção de melanina é o que a gente classifica de melanogênese, viu, pessoal? É a criação a partir do aminoácido tirosina por uma reação enzimática que é conduzida pela enzima tirosinase e lá no final vai gerar melanina. Que células mais também vão conversar com esse nosso melanócito? As células vizinhas dele. Aquilo que a gente chama de unidade melanocitária, ou seja, é o melanócito lá no centro com todos os queratinócitos à sua vizinhança. Esses queratinócitos, eles não tem como simplesmente sair, levanta a perninha e vai lá e fala, melanócito, eu tô me sentindo inflamado, tô sentindo que tem radiação batendo em mim. Se tem radiação batendo em mim é porque você não fez direito seu papel, não produziu melanina. O que o melanócito vai fazer? Vai ter que produzir. Só que, como eu disse, ele não tem como sair do lugar, certo? Então, as células vizinhas, elas conversam entre si através de um mecanismo chamado de efeito parácrino, ou seja, de célula junto de célulazinha vizinha. O nome é mais feio do que realmente quer dizer que funciona, né, gente? Então, ele manda uma mensagem, uma substância química, que é chamada de endotelina tipo 1, que faz com que o melanócito, então, comece todo esse processo de melanogênese. O melanócito é uma célula sensível, viu, gente? Super sensível e temperamental. Eu digo que, inclusive, ele é uma das células no nosso organismo que precisaria fazer até psicanálise. Porque tudo sensibiliza, deixa ele tristinho, deixa ele meio descompensado, fora do eixo. Faz com que ele sempre produza mais e mais melanina. Essa é a sensibilização que a gente dá para o melanócito e que vai favorecer o surgimento dessas manchas. Por quê? O melanócito produz essa intensidade de pigmentos. Foi sensibilizado, passa a produzir essa. Foi sensibilizado de novo, passa a produzir essa. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E ele nunca mais desce para aquela que era a produção inicial. Por isso que as manchas vão surgindo.
E geralmente, um dos mecanismos que mais gera esse perfil de mancha é o pós-inflamatório. Inflamação no nosso corpo, quando o melanócito sente que está inflamado, ele pensa, é minha culpa. Tá tudo queimado por minha culpa. Não produzi melanina suficiente. Vou aumentar a produção, vou aumentar a produção, vou aumentar a produção. E isso que vai gerando a mancha. Então, as 4 vias são importantíssimas para serem controladas. Só que, obviamente, não é tudo que a gente vai conseguir dentro da cosmética e da estética fazer. Porque, imaginem vocês, a via neurócrina. Não era sistema nervoso? Captação do nervo óptico? Pelo amor de Deus aí, gente. Ninguém aí do outro lado vai sair furando os olhos do seu paciente, não. Tá? Deixa captar a luz. Via de perfil parácrino, dá pra gente controlar? Ação hormonal, sutilmente com uso único e exclusivamente na pele, dá pra gente mediar. Ação de atividade parácrina, a gente media muito bem, bem como também a ação inflamatória. Controlando esses pontos, a gente vai controlar bastante a produção do pigmento. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é, frente a essas vias, qual que eu estou tratando? Muita gente às vezes vira para mim e fala, Rafa, como que eu vou tratar uma mancha? Sabe qual vai ser a melhor resposta para vocês, pessoal? Depende. Depende do quê? Primeiro, qual o tipo de mancha que você vai tratar? Algumas condições diferenciadas vão falar qual é a mancha que você está lidando. Por exemplo, tive acne. Vocês vão ter um monte de paciente nessa condição, tá? Que faz aquela famosa unhectomia caseira. Chega, vai lá na frente do espelho e ó, estoura. Ele vai lembrar para sempre que teve aquela acne lá, por quê? Ficou uma manchinha no local. Sinalização pós-inflamatória gerou então essa mancha. Aliás, não só com a acne acontece isso. Às vezes quando você tem alguma batida, algum trauma no tecido, pode gerar esse quadro de manchas. Existem então essas manchas que são induzidas, existem as manchas que já são características da pessoa, como por exemplo, sabe aquelas sardinhas bonitinha que tem no espelho? Pelo menos eu acho bonitinho. Quem tem eu sei que detesta. E vocês vão ter muitos dos seus pacientes procurando reverter esse quadro. Só que pessoal, vamos chamar do nome certo? São eférides. Porque daqui pra frente, pra você aí do outro lado, sardinha é aquilo que veio dentro da lata, hein? Não é aquilo que está no rosto, no colo, não, das pessoas mais clarinhas. As eférides são essas manchas características e naturais, que vão aumentar ainda mais com a exposição solar. E o sol, sim, nesse caso vai ser um vilão, porque vai sensibilizar por conta da radiação e vai gerar aquelas manchas senis. Tá? Essas manchas são muito comuns a gente observar, por exemplo, no dorso das mãos. Essas áreas que são expostas ao sol e que nem sempre tem toda a fotoproteção necessária. É muito importante a fotoproteção, porque a melhor maneira de você tratar uma mancha é evitando que ela surja. Por quê? Tem uma triste mensagem para mandar para vocês hoje. Sabe? Uma vez manchado, admita, você é um manchado, tá? Sua pele ganhou aquela característica de pigmento. O seu tratamento estético, ele vai realmente poder clarear, eliminar praticamente por completo essa discromia, só que se você não fizer manutenção para o resto da vida, ela vai voltar. E é uma das coisas que eu mais vejo o pessoal reclamar. Diz que faz um tratamento para mancha, daí um pouco o tratamento foi ao sol, voltou tudo. Claro que vai voltar. Você lembra que a gente falou que o melanócito é essa célula sensível, pessoal? Essa célula que precisava da psicanálise? Então, ele não cai a produção de pigmentos, ele só sobe. Então vocês têm que sim manter um controle contínuo. E até bom, coloca na cabecinha desse seu paciente que de tempo em tempo ele tem que realmente voltar aí no seu espaço. Poxa vida, cabelo a gente não corta a cada 1, 2 meses? A tintura de cabelo a mulherada não vive sempre retocando? Por que a pele a gente não tem esse cuidado? Então sempre é importante o retorno, principalmente nesses quadros de hiperpigmentação. Vamos cuidar? Detalhe, vocês viram que são várias vias que a gente tem para lidar. Vocês viram que são vários elementos que influenciam o melanócito. Portanto, vocês acham que é uma única coisa que vai controlar essa produção de cor, gente? Não mesmo. Vocês vão ter que trabalhar com terapias combinadas. Essa é a resposta para você controlar a produção de cor. Por exemplo, falamos do efeito parácrino, que é a endotelina tipo 1, que faz toda essa ação de sinalização de uma célula com a outra.
tem um princípio ativo que chama Belides. Ele controla esse efeito parácrino. A melanogênese é um processo conduzido pela enzima tirosinase. Essa enzima ela faz uma oxidação. Ela pega o aminoácido e vai lá na frente gerar melanina. Se ela oxida, se eu utilizo uma substância que evita a oxidação, que é um antioxidante, eu diminuo a atividade dessa enzima. Se eu estou com um problema de um efeito inflamatório muito grande, se eu diminuir a sinalização inflamatória, é óbvio que você diminui também a produção de cor. Portanto, associe ideias. Eu sei que o programa hoje foi rapidinho, né? E melasma é um termo que dá muita dúvida, gera muita proposta a se pensar e associações. Então o que eu quero falar para vocês, pessoal? Seguinte, envie suas dúvidas. Coloca aí embaixo o que você não achou que ficou claro, o que a gente ainda precisa descomplicar para você. A nossa função aqui é essa. A gente vai falar no próximo programa, gente, sobre o Botox preventivo. Será que existe mesmo? Será que não? É mito ou é só marketing isso? Eu vejo você lá. Tchau, tchau.